Olá, meu amado, minha amada, que alegria estar aqui com você no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor. Hoje é dia 19 de outubro e nós vamos hoje continuar a nossa leitura bíblica. Agora nós vamos então para o capítulo 2 da segunda carta de São Pedro. Olha, estamos caminhando passo a passo, né? Mas o importante não é chegar lá, o importante é o caminho. O importante é tudo que a gente vai vivendo, que a gente vai lendo e que a gente vai aprendendo, né? Hoje nós vamos então iniciar o capítulo 2 da segunda de São Pedro, os versículos do 1 ao 3. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai os nossos corações e as nossas mentes, para que entendamos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém. Assim como houve entre o povo falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores, que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Eles, renegando assim o Senhor que os resgatou, atrairão sobre si uma ruína repentina. Muitos os seguirão nas suas desordens e serão deste modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e a sua ruína não dorme. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então São Pedro está alertando logo no início deste segundo capítulo sobre os falsos profetas. Ontem ele terminou o primeiro capítulo falando dos profetas do Senhor, né? Os verdadeiros profetas. E hoje ele começa falando dos falsos profetas. Por quê? Porque existem pessoas que se dizem profetas, que se dizem que estão em nome do Senhor aqui, mas que na verdade a intenção delas é enganar as pessoas. É verdade isso ou não é? Claro que é. Quantas vezes você e eu já vimos notícias de seitas religiosas, de pessoas de má índole que fazem, algo em nome de Deus, mas que na verdade estão ali para enganar as pessoas, para pegar dinheiro das pessoas, porque a religião tornou-se um negócio, né? E assim a gente vê que os falsos profetas, eles vão se infiltrando. Então ele coloca aqui, falsos doutores que introduzirão disfarçadamente seitas perniciosas. Quantas seitas a gente já viu abrir, já viu gente falando que estava lá em nome de Jesus Cristo, já viu até pessoas falando, eu sou Jesus Cristo, eu sou a segunda volta de Jesus, já vimos pessoas falando, eu sou um profeta do Senhor, e era uma seita. E hoje ainda existem, inclusive, eu tenho os grupos de divulgação do WhatsApp, né? E sempre, mas quase todo dia aparece alguém no meu grupo de WhatsApp, botando lá uma mensagem, venha participar do culto, do não sei o que, da palavra, sabe esse tipo de coisa? A gente sabe que são seitas infiltradas no meio católico e que querem enganar os católicos, né? Eles não vão atrás dos outros, eles querem os católicos, né? Então vem com conversinhas, assim, eu também sou católico, você não quer vir no tal dia na reunião, e aí vai indo, né, enganando as pessoas. E ele diz aqui, muitos o seguirão nas suas desordens, e serão deste modo a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Então, existe uma igreja de Jesus Cristo, a Igreja Católica, que tem a tradição de 2000 anos. Só que por causa do protestantismo e de outras seitas religiosas, o caminho da verdade está sendo caluniado. Pessoas dizem, essa igreja católica é errada, porque ela tem isso, tem aquilo. Lógico que tem coisas erradas, não estou dizendo que não tem, mas continua sendo a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo.
E de acordo com as próprias palavras dele, que fundou essa igreja, as portas do inferno nunca prevalecerão sobre ela. Só que por causa das outras seitas, existe essas calúnias, né? No caminho da verdade. Então ele fala, deste modo, a causa de o caminho da verdade ser caluniado. Qual que é o caminho da verdade? O caminho de Cristo, da igreja de Cristo, da igreja fundada por Jesus Cristo, da tradição apostólica, dos 2000 anos, dos sacramentos, dos santos, dos milagres eucarísticos, de tudo mais que a gente conhece, que é da igreja católica. E tudo isso, muitas vezes, a igreja está sendo perseguida, né? Muitas vezes é caluniado. É dito, essa igreja aí tá errada, o Papa é um louco, e não existe sacramento, não é válido, a Eucaristia é só um pão. Não tem tanta coisa que a gente ouve que é um absurdo de escutar, mas tem, né? E olha o que ele fala terminando. Movidos por cobiça, eles vos hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação os ameaça e a sua ruína não dorme, ou seja, esse tipo de gente que fica fazendo esse tipo de comentário e que espalha confusão no meio dos católicos e que difama a igreja católica e que criam novas seitas, a ruína deles será feia. Porque eles estão agindo contra Deus. Olha como é grave tudo isso, né? Então que nós possamos ter este discernimento no coração. Que o Espírito Santo nos ilumine. Que nós tenhamos o discernimento para saber o que é o certo e o errado. Que nós não nos deixemos levar pelos falsos profetas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.